Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Sportivo Ameliano, adversário do Atlético Paranaense na estreia do Furacão na Copa Sul-Americana de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o adversário de amanhã. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, pessoal. O Atlético Paranaense entra em campo amanhã às 21h30 no horário de Brasília para enfrentar o Sportivo Ameliano no estádio General Pablo Rojas, na cidade paraguaia de Assunção, capital do Paraguai, na partida de estreia do Furacão na Copa Sul-Americana de 2024. E hoje, como eu havia prometido, é dia da gente conhecer um pouquinho melhor sobre esse nosso primeiro adversário. Para quem não conhece o Sportivo Ameliano, é um clube formado ou fundado em 6 de janeiro de 1936, um clube que tem 88 anos de existência, com o detalhe de que é um clube que passou a maior parte da sua vida, vamos chamar assim, nas divisões inferiores do Paraguai. Ao todo foram 2 temporadas na segunda divisão, que seria a divisão intermediária do Campeonato Paraguaio, e o Sportivo Ameliano vai para sua terceira temporada consecutiva na primeira divisão do Campeonato Paraguaio. É um clube que nunca conquistou o Campeonato Nacional e tem como pontos mais altos da sua história as conquistas da Copa do Paraguai e da Supercopa Paraguaia na temporada 2022. Para quem não está sabendo disso, o estádio General Pablo Rojas, onde o Atlético estreia na Sul-Americana amanhã, não pertence ao Sportivo Ameliano, é o estádio do Cerro Porteño, que é um dos clubes mais tradicionais do futebol paraguaio. E o Sportivo Ameliano vai mandar a sua partida no Pablo Rojas, porque o estádio do clube, o José Tomás da Silva, tem capacidade para 800 torcedores, está sendo reformado, mas é um estádio muito pequeno, muito minguado para receber uma partida dessa magnitude. Portanto, o Sportivo Ameliano, em conjunto com a Conmebol, decidiu pela mudança do local da partida. E aí, falando um pouquinho do Sportivo Ameliano, nessa temporada do Campeonato Paraguaio, é o 6º colocado, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nas suas 11 partidas. Foram 11 gols marcados, ou seja, uma média cravada de 1 gol por jogo, e 17 gols sofridos, uma média bastante preocupante, a gente vai falar sobre isso, de 1,5 gols sofrido por jogo. E um detalhe que todo mundo precisa saber é que, até pelo tamanho do clube, pela história do clube, evidentemente que o Sportivo Ameliano não é uma potência financeira. Uma boa parte do elenco do clube em todas as temporadas é formada por jogadores emprestados de outros clubes do Paraguai e de outros países também. Exemplos disso são o ponta-direito Elvio Vera, que foi o grande destaque do Sportivo Ameliano na última temporada do Campeonato Paraguaio, com 13 gols e 6 assistências. Ele pertence ao Libertad, clube do Paraguai, e retornou ao Libertad, onde permanece depois de ter se destacado em 2023 com a camisa do Sportivo Ameliano. Um outro exemplo disso seria o Giovanni Bogado, não sei como é que se pronuncia, também emprestado pelo Libertad ao Sportivo Ameliano e também um dos destaques da equipe na última temporada, que encerrou seu empréstimo, voltou ao Libertad e acabou vendido ao Rosário Central do futebol argentino, onde está até hoje. Então, de ano a ano, o elenco do Sportivo Ameliano sofre bastantes transformações, para usar o português corretamente. E, portanto, uma parte dos destaques do último não se encontra, eles procuraram repor da melhor maneira possível. Nesse ano, quem se destaca no Sportivo Ameliano são o ponta-direita Alejandro Samúdio, que é o artilheiro da equipe no campeonato na temporada, com 3 gols marcados em 11 partidas, e o meio-campista, ou meia-esquerda, ou meio-campista central, chamado Alberto Contreira, também veterano, com 2 gols, e um dos principais assistentes do time também. O Contreira deu 2 assistências, só quem deu mais assistências que ele nessa temporada foi o Aldo Ruiz, meio-campista, que tem 3 assistências acumuladas em 2024. É difícil a gente falar de jogadores conhecidos nesse elenco do Sportivo Ameliano, tá? No ano passado a gente tinha até alguns mais. Quem acompanha um pouquinho mais de perto o mercado sul-americano certamente já ouviu falar do goleiro Cristófaro, ou do reserva dele, o Nicolás Rossi, que é um jogador emprestado pelo Defensor Sporting do Uruguai. Mas acredito que o nome que uma parte da torcida vai reconhecer seria o Juan Patinho. Patinho tem 3 partidas disputadas ao longo da sua carreira pela seleção do Paraguai. É um jogador já de 32 ou 33 anos de idade, essa informação está me escapando agora, mas que jogou, por exemplo, no Racing da Argentina, jogou no Belgrano da Argentina, clube de onde veio o Bruno Zapelli para o Atlético Paranaense na última temporada. E
Jogou também, lógico, no Cerro Porteño e no Olímpia, dois dos principais clubes do futebol paraguaio. Para falar de comando técnico, gente, o Pedro Sarabia chegou há pouco tempo no clube, é treinador do Sportivo Ameliano desde 1º de janeiro, substituindo Humberto Garcia, que é o técnico que conquistou tanto a Copa do Paraguai quanto a Supercopa Paraguaia com o Sportivo Ameliano lá em 2022, e que deixou o clube alegando motivo de ordem pessoal ao final da última temporada. Hoje em dia, ele assinou o contrato e comanda o Sol de América, também do Paraguai, desde o comecinho de fevereiro desse ano. Para a gente falar de time base, a gente vai para o painel tático. Eu vou conversar um pouquinho com vocês e passar mais algumas informações. Então aguardem só um minutinho. Voltando então com o painel tático já na tela e aquilo que eu considero a equipe provável do Sportivo Ameliano para amanhã, também já no campo de jogo. E para falar de provável escalação para amanhã e quem são aí as principais armas ofensivas, eu vou trazer a escalação devagarzinho, a gente vai comentando. No gol a gente tem um uruguaio chamado Cristóforo, goleiro experiente, já passou por diversos clubes aí da América do Sul, principalmente ao longo da carreira, deve ser o titular. Mas quem também tem jogado algumas partidas ao longo da temporada é o Nicolas Rossi, goleiro revelado pelo Defensor Sporting do Uruguai. Na lateral direita, quem tem aparecido com mais frequência é o zagueiro, camisa 26, Gonzalez, então um jogador mais defensivo, mas também está no elenco do Sportivo Ameliano e jogou algumas partidas do lateral direito de origem Franco, um jogador mais equilibrado, na comparação com o Gonzalez, que é um zagueiro de origem mais veterano, então um jogador que vai manter mais a posição. Então, o Franco seria um jogador mais equilibrado, como eu disse. Na defesa são dois jogadores veteranos, o Patinho, que eu mencionei para vocês, jogador com passagem pela seleção do Paraguai, e o Baez. Nenhum deles é muito alto, os dois já têm uma certa idade, então não são velozes, e isso é uma coisa que o Atlético vai poder explorar ao longo da partida. E pelo lado esquerdo da defesa, a gente também tem duas alternativas. Um dos destaques da equipe na última temporada é o lateral direito Paredes, foram 6 assistências em 2023, então, um jogador bastante ofensivo, que vai procurar a linha de fundo, mas como aconteceu ao longo de 2023, e principalmente agora em 2024, já sob o comando do Pablo Saravia, o Sportivo Ameliano, quando confronta equipes mais poderosas do que ele, o que aconteceu recentemente contra o Olímpia, por exemplo, quando o time inclusive acabou goleado pelo placar de 4-1, acaba utilizando o Martinic, um zagueiro lateral mais defensivo, para proteger a sua frágil defesa de ataques mais poderosos. Na base do meio de campo, a gente tem o Martins como um volante de mais contenção, de mais pegada, de mais proteção à defesa, acompanhado do Mais, que é um jogador com um pouco mais de qualidade no passe, tanto é que é o principal assistente da equipe na temporada. E à frente deles, a gente vai ter duas possibilidades. A primeira, e que pode ser, acredito que é mais provável, é ter o Fred Vera pelo lado direito, meio campista, um jogador que tem aí algumas qualidades, com aposta bola, sabe passar, sabe articular jogadas, vai poder levar alguma preocupação se for escalado. E uma outra possibilidade, aliás, vamos completar aqui. O Contreira, meio campista, é o principal assistente o vice-artilheiro e um dos principais assistentes da equipe do Sportivo Ameliano em 2024. É um jogador para ser bem vigiado, seja pelo Hugo Moura, seja pelo Filipinho. A gente sabe que o Eric não estará à disposição amanhã, então o Cuca vai precisar decidir quem vai estar na base do meio de campo, e quem quer que esteja na base do meio de campo vai precisar controlar o Contreira, que é uma válvula de escape importante dos paraguaios. À frente a gente tem, pelo lado esquerdo, um dos principais destaques do Sportivo Ameliano na temporada, o ponta-direito Alejandro Samudio, é o artilheiro deles em 2024, com 3 gols marcados, um jogador que precisa ser vigiado. Quem vai normalmente tentar desequilibrar é ele. Um jogador que também não é mais tão jovem, já passa dos 30 anos, mas que tem alguma qualidade para tabelar, para conseguir um drible e tentar levar a bola para a linha de fundo, por exemplo, ou buscar o interior do campo para finalizar a partir da esquerda ou da direita, onde ele também já foi escalado. No comando do ataque, a gente vai ter ou Leonardo Villagra, centroavante, ou Torales. Eles se revezaram ao longo da temporada. O Torales tem mais gols marcados, são 2 em 2024. O Torales participou bastante, mas não tem gols marcados. Eu acredito que a gente deve ver um deles, mas existe uma segunda possibilidade que aconteceu algumas vezes ao longo desse ano e que pode ser utilizada também amanhã, que seria, gente, a saída do Fred Vera do time, com o Samudio sendo deslocado para o lado direito. Deixa eu eliminar essa traço aqui, e o Contreira para o lado esquerdo,
com o Sportivo Emiliano atuando com 2 centroavantes para tentar, principalmente em cruzamentos, criar oportunidades para marcar. Então essas são as duas alternativas. É um time que vai trabalhar ou no 4-2-3-1, uma formação muito parecida com a que o Atlético usa desde a chegada do Cuca, ou num 4-4-2 mais típico aí do futebol sul-americano, né, com um meio-campista de cada lado, sendo o Samúdio o mais ofensivo e o mais agressivo dele. Será uma preocupação para quem quer que enfrente ele no 1 contra 1, seja o Leonardo Godoy pela direita, seja o Lucas Esquivel pela esquerda. É um jogador para ser bem vigiado, para que ele não tenha a oportunidade de criar problemas para a defesa. Falando um pouquinho então de como eles marcam, em 2024 é um time muito limitado ainda, sofrendo principalmente muitos gols, e a grande maioria dos gols que eles marcaram foram em cruzamentos, sejam cruzamentos rasteiros ou sejam bolas alçadas na área adversária. Então um jogo para ser bastante vigiado pelos lados do campo para impedir que a bola chegue, especialmente nos atacantes, em condições de finalizar. Para marcar gols no Sportivo Emiliano não tem muito segredo, tá, gente? É uma equipe bem espaçada, tanto dentro das próprias linhas, né, verticalmente, digamos assim, e quanto entre as linhas, né? A distância entre as linhas também é bastante grande para um time que gosta ou vai querer transicionar em velocidade sempre que possível, como é o caso dos times do Cuca. É um convite para os contra-ataques, e uma coisa que o Atlético vai ter que explorar, ou deveria explorar, pelo menos ao meu ver, é justamente tentar fazer a bola chegar à área através de cruzamentos. O Sportivo Emiliano tem sofrido muito nas jogadas de bola aérea, algo que é até esperado pela estatura dos zagueiros. Tanto o Patinho quanto o Baez têm menos de 1,85 m, e aí, por mais que o Gonzalo Mastriani, que imagino seja o titular para amanhã, tenha, salvo engano, 1,80 m, 1,81 m, não seja um jogador tão alto assim, o bom posicionamento dele na chegada à área, somado ao fato de ele ser um jogador hoje fisicamente mais vigoroso do que esses marcadores, pode colocá-lo em vantagem sobre os zagueiros do clube paraguaio e permitir que o Atlético leve perigo ao gol do Cristóforo dessa maneira. Então, tá aí um quadro geral para vocês, gente, sobre o que esperar desse clube que é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro ainda, mas que tem bem aí de uma sequência de boas temporadas. É um clube para ficar de olho e de repente se tornar, se não uma presença constante na Libertadores, que acho que está um pouco ainda distante do patamar deles, pelo menos um clube que vai aparecer aí com frequência na Copa Sul-Americana, se eles não se perderem nesse projeto que tem funcionado. Mas e você, gente? O que acham do adversário de amanhã? Conheciam alguma dessas situações que eu trouxe para você? Conhecem alguns desses jogadores? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários sobre o que o Cuca deve fazer, como deve escalar a equipe. Já sabemos que Eric e Pablo não estarão à disposição, porém, para amanhã, deixa de existir a limitação de 5 estrangeiros que existe no Campeonato Paranaense, então todos os estrangeiros podem ser utilizados, isso é uma questão importante. Então, repito, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe em conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.